Fala pessoal do Psiquiatria Prática, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Boa noite, e a gente está dando início aqui ao nosso evento Psiquiatria Prática, um manejo inicial. Eu me chamo José Matheus, sou um dos editores do Psiquiatria Prática. Prazer em conhecê-los e eu tô aqui com meu amigo... Boa noite, pessoal. Meu nome é João, também sou um dos editores da Psiquiatria Prática. Sejam muito bem-vindos a esse evento. Vamos nos encontrar por 3 noites, trazendo muito bom conteúdo e conteúdo na prática. E, Joma, como é que vai ser esse evento? Meu querido, esse evento aqui que a gente pensou um pouco vai ser a condução de 3 grandes temas que são essenciais na prática psiquiátrica e também na prática do médico generalista. Então a gente separou aqui 3 grandes temas que a gente vai passar por vocês nesses dias. O primeiro deles vai ser a abertura de uma psicose. O segundo deles vai ser depressão, que a gente vai abordar uma tentativa de suicídio. Acho que é crucial isso. Situação crítica. Exatamente. E a terceira deles vai ser mania. A gente vai partir de uma agitação no pronto-socorro e a gente vai fazer a condução aqui junto com vocês. A ideia, pessoal, é que isso aqui seja totalmente prático. Ou seja, a gente vai partir de um caso clínico e eu e o João a gente vai conduzir em conjunto com vocês. Então assim, imagina como vocês estivessem com a gente nesse momento. E a gente vai passar, claro, pela identificação do transtorno, depois a gente vai ver os diagnósticos diferenciais, passando ali um pouco pela psicopatologia, eu acho que isso vai ser muito bacana. E terceiro, a gente vai fechar com o manejo e com o básico de psicofarmacologia sobre aquele assunto. Beleza, é isso mesmo, Joma. A ideia aqui é que você consiga aplicar esse conhecimento na prática, que você consiga dar seus primeiros passos, formular um raciocínio clínico, saber qual conduta, qual medicação utilizar. E claro, aqui é como no nosso curso, como na nossa página do Instagram, a gente utiliza os mais diversos cenários. Pode ser pronto-socorro, pode ser uma enfermaria, pode ser um ambulatório. O ideal é que você utilize esse conhecimento na prática. Exatamente. E assim, se você assistir direitinho esses 3 dias, você vai entender que, ou então pelo menos, como é que você vai fazer o manejo inicial desses transtornos. A ideia aqui não é esgotar, claro que não, longe disso, mas é que você aprenda o básico, é pelo menos que você aprenda ali um pouco, na hora que chegar um paciente desse, você não ficar perdido. Creio que isso sim seja fundamental. E pessoal, no fim do 3º dia, a gente vai fazer a abertura do nosso curso, da nossa 2ª turma do curso Psiquiatria na Prática, que vai estar bem legal e lá a gente vai abordar de modo aprofundado nisso. Só para vocês, assim, que ainda não conhecem a gente vai explicar um pouquinho aqui o que é o Psiquiatria Prática e como é que isso surgiu. Bom, Psiquiatria Prática foi um projeto formado há mais ou menos 2 anos, por mim, João Vitor, José Matheus e nosso amigo grande Gustavo Coimbra. Grande Coimbra. Um abraço, Coimbra. Um abraço, tá em Porto Alegre, não pôde comparecer, mas eu tenho certeza que ele tá no nosso coração aqui com a gente, no nosso coração. Nós 3 somos formados pela Universidade Federal do Piauí, somos residentes de psiquiatria, cada um em um serviço diferente. E com a vivência na psiquiatria, a gente pode constatar que a prática é muito diferente do que se aprende, por exemplo, na universidade. Exatamente. As teorias muitas vezes não refletem o que a gente vê no dia a dia. Exato. E a ideia surgiu a partir disso. Por que não criar um conteúdo bom, acessível para os profissionais de saúde em geral? Pode ser residente, um R1, R2 de psiquiatria, pode ser um médico clínico geral, um médico especialista de outra área, ou qualquer profissional da saúde mental, seja um psicólogo, psiquiatra, um assistente social. A gente decidiu criar para isso, para mostrar para vocês como de fato ocorre na prática. Exatamente, e assim, essa é a ideia, trazer um pouco da psiquiatria para o seu dia a dia. Então assim, a gente sempre vai procurar aqui partir de casos que eles sejam exemplares ou então situações que elas aparecem no dia a dia e o foco, como a gente disse, é exatamente na prática, porque assim, pelo menos eu acredito que psiquiatria se aprende desse jeito. Não tenho dúvida, como qualquer outra área da medicina, a prática é importante. E assim, João, mano, vamos aqui começar o nosso evento? Só bora, pessoal. Vamos começar o nosso primeiro dia e aqui a gente vai abordar um caso de psicose. Vamos conduzir aqui em conjunto. Vou passar agora a palavra para o João. Ele vai iniciar a leitura do caso e se imagina com a gente. Pega aí, pega uma caneta, pega um papel, vai anotando as coisas direitinho, vai também pensando em conjunto e a gente aqui vai destrinchar junto com vocês esse caso clínico. Só bora, João? Beleza. Como dito, o primeiro dia vai ser uma abordagem inicial sobre psicose, partindo de casos. Esses casos, pessoal, são casos reais, adaptados do nosso dia a dia. Então, assim, isso aqui é de fato que reflete o dia a dia da psiquiatria. Exatamente. E assim, eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Você tá animado, João? Tô. Pô, animadaço. É nóis. Só bora. Olha. Primeiro caso, AS feminino, 23 anos, solteira, cursa faculdade de medicina veterinária, mora com os pais, natural e procedente de São Paulo e não tem história prévia na psiquiatria. Bom,
É uma paciente com história de alteração do comportamento, mais ou menos iniciado ali no início de 2022, há cerca de 9 meses, que ela vem cursando com prejuízo na vontade, no autocuidado, vem mais introspectiva, também vem com a restrição das suas atividades diárias, ela passou a faltar aula, suas notas despencaram, ela já não sai mais com os amigos como ela fazia antigamente, e também com algumas ideias autorreferentes. Ela solicitou à mãe que buscasse atendimento psiquiátrico, pois acreditava que estava sendo hipnotizada pelo pai de um amigo da faculdade, além também de se queixar de sua cabeça por vezes esquentava ou fervilhava. Ela leu na internet sobre hipnose promovida por psiquiatras e se agarrou na ideia de que assim poderia retomar o controle da sua mente. Quando interrogada, afirma que o tal pai tem entrado em sua mente, roubando-lhe seus pensamentos ou mesmo alterando esses pensamentos. Ela não sabe explicar por que ele faria isso, porém ela acredita no fato pela forma que em uma determinada situação esse sujeito a olhou e posteriormente sorriu. Ela cita que essa cena invariavelmente toma conta do seu pensamento. Em outras ocasiões, a S apenas fica em silêncio, demonstra uma atitude suspicaz, desconfiada, ela olha para os cantos do consultório, ela gesticula com a face. Aliada a tudo isso, também relata escutar vozes, por vezes conversando entre si, ou descrevendo até atos do seu cotidiano. Ela acredita que essas vozes sejam de amigos da faculdade. O paciente ainda suscita dúvidas acerca do que pode estar ocorrendo, como a presença da maçonaria em algum possível ritual. Bom, qual foi a impressão da conversa, aquele contato inicial com a paciente, meu amigo? A paciente ela entrou no consultório com a aparência já descuidada, com os cabelos despenteados, usando roupas desconexas, assim, que não casavam bem. O seu humor foi constante durante toda a entrevista, distanciado, permanecendo aquele humor plano, não ressoava muito bem as ideias que ela contava. É perceptível também um precox feeling, que a gente vai falar um pouquinho depois do que é isso, e não existe uma comunicação lógica. É um paciente, inclusive, que apresenta sinais indiretos de alteração da senso-percepção, essa questão dela olhar para os lados, de parecer que está escutando algo, gesticular com a face. Quando interrogado sobre a história familiar, ela tem um tio materno com a história de uma psicose negligenciada, não foi formulado nenhum diagnóstico, e dá poucos detalhes sobre esse caso. Bom, então muito bem, aqui é um caso que a gente vê que tem muitos detalhes psicopatológicos, é um caso rico, de fato, uma psicose, um quadro que já vem arrastado. A gente vê que não iniciou ontem, ela está há 9 meses com alteração, ou seja, há 9 meses ela vem doente, provavelmente piorou nas últimas semanas, a mãe trouxe ela até a pedido dela para uma consulta na psiquiatria. Mas a gente vê que existem muitos achados a ser discutidos. E então, meu amigo, o que foi que chamou a atenção de você? Cara, primeiramente, assim, caso muito legal que você está trazendo para cá. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar um pouquinho é justamente da abertura desse quadro aí que está durando cerca de 9 meses. Para o pessoal que está em casa, uma coisa que é importante. Gente, quadro psiquiátrico, geralmente, ele abre de uma forma paulatina ou de uma forma crônica. É raro, por exemplo, às vezes um quadro abrir de uma forma muito abrupta. Então, a primeira coisa que chama a atenção é isso. Segunda coisa que é uma jovem, numa idade ali mais ou menos típica também de uma abertura de um quadro psiquiátrico. E o que chama a atenção logo de cara é que ela abre de uma forma com um comportamento desorganizado. Isso chama muito a atenção e vai prejudicando a funcionalidade dela. Então ela está mais isolada, ela está mais retraída, ela para de ir, no caso, assim, para a escola, não é? E, assim, isso chama a atenção. E uma outra coisa é que também tem sintomas que eles são floridos, que eu acho que a gente vai entrar um pouco neles, mas ela tem alucinações, inclusive auditivas, e ela tem essas coisas que a gente pode chamar um pouco de delírios, né? Então ela tem a percepção ali que estão invadindo a cabeça dela, né? Que o pai desse amigo, no caso, está invadindo a cabeça dela, e que, assim, isso é uma coisa legal, que quando vocês estiverem diante de um paciente com isso, com esses delírios de invasão, ou de roubo de pensamento, ou de inserção de pensamento, a gente tem que começar a pensar um pouquinho na psicose e um pouquinho em esquizofrenia. Tem um cara que é muito, muito legal, que ele chama, Kurt Schneider. E ele fez, inclusive, esse cara é sensacional. E ele fez, na psicopatologia clínica dele, ele tem um livro que ele descreve os chamados sintomas de primeira ordem. E toda vez que você estivesse diante desses sintomas de primeira ordem, você tem que pensar ali um pouco no grupo das esquizofrenias. Esses sintomas de primeira ordem, de forma assim resumida, para vocês gravarem, são basicamente alterações que acontecem ali do senso de eu,
da pessoa. Então, são delírios de roubo de pensamento ou então de inserção de pensamento, essas vozes também conversando, ele descreve isso. E você vê, a pessoa ela vai perdendo um pouquinho ali da noção de realidade e ela acha que, às vezes, as pessoas invadem a cabeça dela. Sempre tem que pensar assim nesse quadro. Eu acho, pelo menos assim, a princípio, isso me chama muito a atenção. O que você pode citar um pouco mais? Perfeito. De cara, nós vemos que existe um quadro psicótico. Psicose seria essa quebra da realidade, essa quebra da biografia. O paciente tem uma ruptura da comunicação lógica. O que ela fala para o outro, por terceiro, tem que ser compreendido. Mas veja bem, ela fala coisas que não tem muito lógica dentro do discurso. E assim, como você falou, ela tem alucinações, ela tem uma questão também delirante, ela parece pegar as ideias à revelia e uni-las de uma forma que não tem muita lógica de fato, mas vai muito além disso. As alucinações e os delírios fazem parte de um quadro psicótico, essa ruptura com a biografia. Mas a gente vê que ela tem outras questões que vêm também chamando a atenção. Talvez o que a gente chama de sintomas negativos. Perfeito. É uma paciente que vem com a restrição do seu campo vivencial, é uma paciente que vem, de fato, limitando suas atividades da vida diária, está mais introspectiva. Muitas vezes isso que traz a paciente a uma consulta médica, porque, veja bem, isso termina impactando sobremaneira. O pai e a mãe querem ver um filho cursando uma faculdade, tirando notas boas. Então, quando ocorre essa alteração, isso vai chamando a atenção. Como você disse, é um quadro arrastado. É um quadro que provavelmente vem evoluindo. É uma paciente que está doente já há algum tempo. Essa psicose vem cada vez mais se estruturando. E essa quebra da biografia, de fato, ocorreu. Eu não poderia formular um diagnóstico no momento de esquizofrenia. Por isso que a gente ainda não citou esse nome. Diagnósticos na psiquiatria são feitos de forma prospectivos, longitudinais. Exatamente. A gente pode dizer que a gente está diante de um primeiro episódio psicótico que vai ser investigado. Tá? Exatamente. Porque é justamente o fato que ela está abrindo nesse momento. Então, quando a pessoa está abrindo uma psicose, que é uma quebra da realidade, a gente abre a grande chavinha de primeiro episódio psicótico. E aí a gente vai fazer justamente a investigação disso. Agora, assim, comentando um pouco da psicopatologia, isso já vai ajudando a gente, não é? Porque, assim, consegue dar ali um certo direcionamento para o que vai acontecer. Claro. E, assim, quando a gente sabe também que, por exemplo, abre um quadro mais típico, ou então, assim, psiquiatricamente típico, a gente também vai puxando um pouco, só que é fundamental sempre excluir causas orgânicas. Sem dúvidas. Diante de quadros psiquiátricos, sempre é mandatário excluir causas orgânicas, principalmente um quadro como esse que a gente está vendo, né? Acho que é a nossa regra de ouro aqui, não é? Assim, a gente passa sempre muito isso nas nossas aulas. E assim, pessoal, sempre excluam primeiro causas orgânicas. Muitas causas orgânicas podem mimetizar de fato um quadro psiquiátrico. Veja bem, a gente vê essa paciente com o primeiro episódio psicótico, a gente tem que solicitar alguns exames e fazer algumas investigações. Quais doenças a gente poderia pensar, João? Uma doença de Wilson, HIV, sífilis, uma lesão expansiva, uma doença reumatológica, encefalite. Então, muitas doenças de fato orgânicas podem levar a quadros psicóticos. E a gente está diante de uma paciente que está em um primeiro episódio. Então, é mandatário que a gente faça essa investigação. Exatamente. Mas, claro, a gente faz a investigação, mas a história fala muito pra gente, como você disse. Não é uma paciente que abriu um quadro psicótico franco de uma hora para outra. É uma paciente que vem já anunciando isso há algum tempo. Ela já está doente há algum tempo. Ela tem ali 23 anos. Está mais ou menos na faixa etária de abrir o quadro psicótico, ou esquizofrenia se dizendo, no sexo feminino. A gente sabe que o sexo masculino geralmente é um pouco mais jovem, de 15 a 25 anos. Mulheres é um pouco mais tarde, talvez de 25 a 35 anos. Mas ali 23 anos ela está numa idade que fala muito a favor de um quadro psicótico mesmo. E aí, como é que a gente faria essa exclusão de causas orgânicas? Olha, assim, João, essa exclusão de causas orgânicas, como você bem falou, a gente tem que sempre pensar no que assim, pode ser, e você citou assim, muito bem as causas, e a gente vai fazer com isso uma investigação laboratorial. Então é sempre bom ter ali um bom hemograma, função renal, ureia, creatinina, eletrólitos, função hepática, às vezes tentando descartar às vezes alguma doença de Wilson, assim, por exemplo. E assim, você também tem que conduzir um TSH, um T4, vitaminas, sorologia, eu acho muito importante. E assim, abertura de quadro psicótico, eu sempre peço, eu acho de bom tom pedir uma neuroimagem, preferencialmente uma ressonância de encéfalo, só que às vezes nem sempre vai estar disponível. Tem que excluir o que é mais grave e potencial risco à vida, né? Uma lesão expansiva. Então, você tem como pedir?
Peça, eletroencefalograma também. Cara, eletroencefalograma é essencial, porque às vezes pode ser uma epilepsia tendo ali uma psicose interictal, ou então psicose pós-ictal, que é geralmente essa psicose relacionada depois que abre uma epilepsia, que também pode mediçar muito esses quadros psicóticos. E assim, é impressionante. Eu já vi assim na minha prática, por exemplo, um quadro de abertura, era uma jovem, que ela começou a abrir o quadro mesmo bem desorganizada, só que assim, diferente desse aqui, foi um quadro abrupto. Então, depois que a gente foi investigar um pouco, ela também tinha alguns sinais neurológicos que a gente viu, e era um quadro de encefalite, anti-NMDA. Então, assim, gente, é fundamental sempre excluir algumas causas orgânicas. Enfim, eu acho, pelo menos isso, eu acho assim que é fundamental. Sempre bom trazer casos do dia a dia, como você trouxe. Eu vou citar também outras causas. Algumas medicações podem induzir quadros psicóticos, como, por exemplo, corticoide. No Covid a gente viu muito isso, né? No Covid, eu ia citar justamente isso. No Covid, como nos protocolos muitas vezes tinham corticoide, cheguei a pegar alguns pacientes em surto psicótico, às vezes em primeiro episódio psicótico, induzido pela medicação. Além disso, a gente tem que excluir outra coisa muito importante, também no paciente jovem, que Perfeito. Droga. Droga, uso Pessoal, de substância. Sempre pense em droga. Droga tanto pode induzir uma psicose, quanto pode, às vezes, desencadear uma psicose. Então, a gente tem psicoses induzidas por drogas ou desencadeadas por drogas. E assim, por exemplo, a gente tem que sempre investigar tudo. E aí vai cocaína, anfetaminas e também eu acho que assim, uma coisa que a gente vê muito na nossa população, o uso de maconha. Como a gente sabe, assim, maconha aumenta muito o risco de abrir um quadro psicótico com esquizofrenia, aumenta aproximadamente 300 vezes aí. E eu vejo muito isso na prática clínica, que assim, a gente comentou um pouco aqui sobre a janela de abertura de um quadro. Quando a pessoa fuma maconha, parece que expande. Exatamente, eu vejo isso. Então, às vezes, tem jovens que chegam, às vezes, com 30 anos, fumam maconha, amplia a janela de abertura de um quadro e, às vezes, desencadeia. Digamos assim, chega a ser triste isso, mas a gente vê demais, né? Que, assim, maconha realmente é um grande fator de risco para isso. Claro. Jovem, todo paciente mais jovem chama mais atenção ainda pra gente excluir o uso de substância. Tá, tudo bem. Vamos dizer que a paciente já vem instalado há 9 meses esse episódio psicótico. Ela fumava maconha, induziu ou não induziu? Não interessa. Se no momento ela está utilizando substância, também é algo que a gente tem que investigar. Exato. Porque isso compromete sobremaneira o tratamento, tá? Então, além de saber, de ter em mente se isso induziu ou não induziu, enfim, isso dá um livro à parte, a gente tem que saber se atualmente está utilizando alguma substância para poder conversar e tratar isso também. Então, faz parte do tratamento. Como a gente falou aqui, excluir causas orgânicas, solicitar exames laboratoriais, de imagem, eletroencefalogramas, sorologias, investigar o uso de medicações, investigar o uso de substâncias. Só assim a gente vai refinando nosso diagnóstico, podendo chegar de fato a um diagnóstico etiológico. Porque até agora é o primeiro episódio psicótico. Exatamente. E é mandatório fazer essas pesquisas sempre na abertura de um primeiro episódio psicótico. E vamos para o famigerado DSM. A gente sabe que existe o transtorno psicótico breve, o esquizofreniforme. Como é isso, João? Olha, assim, meu caro João, isso a gente vai pegar principalmente relacionado ao tempo. Como você bem comentou, os diagnósticos na psiquiatria eles são feitos longitudinal. Aqui a gente está vendo meio que uma foto, né? Uma foto da paciente. O que a gente vai tentar é montar uma coleção de fotos e meio que estabelecer ali um vídeo dela. Então é importantíssimo que você vai ter um acompanhamento e nesse acompanhamento você vai ver como é que a paciente vai se desdobrando, como é que é a psicopatologia, você vai excluindo causas orgânicas e você vai vendo se aqueles sintomas eles vão se mantendo ao longo desse tempo. Então assim, a gente vê que até um mês, transtorno psicótico breve. De 1 mês a 6 meses vira um transtorno esquizofreniforme. Se ele tiver duração de até 6 meses. Passou de 6 meses, com duração dos sintomas, aí a gente vai entrar no grande grupo das esquizofrenias. E assim, esquizofrenia é talvez uma das doenças mais paradigmáticas da psiquiatria. Eu concordo com tudo que você disse. Esquizofrenia foi um termo cunhado, ele falou de Kurt Schneider, eu vou falar aqui de Eugen Bleuler, por um grande psicopatologista com grandes ideias, onde ele cunhou o nome esquizofrenia. Esquizo vem de cisão, frenia vem de mente. Veja bem, ele não deu o diagnóstico, foi um aperfeiçoamento. Esse diagnóstico é bem antigo. Antes dele, por exemplo, tinha outro grande psicopatólogo, que era nosso querido Kraepelin. E ele nomeou
a atual esquizofrenia como demência precoce. Ele observou a evolução desses pacientes, uma evolução debilitante, onde o paciente, depois de algum tempo de doença, de fato, ele se encontrava em uma situação que eu chamo de paliativa. Tá? Então, como você falou, o diagnóstico é longitudinal, desde Kraepelin já era. Hoje em dia também é. Como você falou, esquizofrenia é uma doença paradigmática. Exatamente. Pode causar, às vezes, um mal-estar para a família você dar um diagnóstico precoce. Às vezes tem muito estigma ainda. Às vezes ocorre, de fato, uma remissão dos sintomas e o paciente apresentou um primeiro quadro psicótico, não vai apresentar talvez outros ou talvez não vai evoluir para uma esquizofrenia. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O diagnóstico é longitudinal. Exatamente. Citando a nossa paciente, eu acho que ela já tem um cheirinho a mais, porque é uma paciente que veio com um pródromo já de 9 meses. Exato. Ela não abriu a doença ontem, tá? Pensem, a doença não é aberta no momento que você olha no consultório, ela já está ocorrendo. Então é uma paciente que a gente vai acompanhar para ver o que ela tem, mas ela tem um cheirinho, inclusive tem até um precox feeling. Exatamente. Você estava citando aí belamente Kraepelin, Bloiler, e assim, o que é legal é que foi basicamente na história da psiquiatria, inclusive se confunde também com a história da esquizofrenia, a gente foi meio que elaborando esse diagnóstico até chegar mais ou menos no DSM, né? Show. Então assim, esquizofrenia hoje, pelo menos no DSM, a gente junta critérios que são chamados de critérios positivos, sintomas positivos, no caso, e também sintomas negativos, Sim. não é? A gente vai falar um pouquinho sobre precox feeling, eu acho bem legal esse tema, mas assim, passando um pouco pro pessoal assim de casa, é que sintomas positivos é geralmente o que chama atenção, é o que tá ali de função exacerbada. Salta aos olhos. Exatamente, salta os olhos. Eu acho que é, inclusive, uma das principais preocupações da família. Sempre lembre de alucinações, que no caso essa paciente tem, então ela escuta vozes conversando entre si, e delírios. Ela tem essa crença que, por exemplo, ela está sendo hipnotizada, ou então o pai do amigo está entrando na mente. Isso é o que geralmente a família vai chegar relatando para você. Olha, doutor, ela tá falando coisa estranha. Não sei se você vê muito isso. Perda da comunicação lógica. Exatamente, perda da comunicação lógica. E também tem os sintomas negativos. O pessoal fala geralmente que a esquizofrenia reside aí, nos sintomas negativos, que é, por exemplo, o Bloiler, ele inclusive lá nos As, para ele um dos grandes era a de autismo, que é justamente esse mundo que fica retraído demais. A pessoa fica muito centrada no próprio mundo dela. E assim, tá aí os sintomas negativos, que pra gente hoje, ou no DSM, é visto nessa anedonia, nessa apatia, nessa abulia. O afeto da pessoa, ele vai ficando muito plano. Então assim, quando você vai conversar com, por exemplo, um paciente que tem esquizofrenia e é muito crônico, é como se fosse assim, um contato achatado, meio que monótono. E assim, toda vez que você entrevista muito o paciente e que você ali tá no seu dia a dia, que você entra muito em contato com eles, você vai começar a observar tipos de paciente. E cada tipo de paciente, ele lhe dá um contato, que é justamente a sensação que você fica no encontro com esse paciente. Essa sensação do encontro é o que a gente chama de precox feeling, que é o que o João falou. O precox feeling, às vezes, de um encontro com um paciente que é esquizo, é geralmente um contato ali um pouco mais, para mim, é plano. Né? É um contato, às vezes, um pouco meio duro, às vezes um pouco mais monótono, um pouco mais previsível também. Eu acho um pouco isso, assim. Falta de empatia, muitas vezes, o discurso por esse afeto mais aplanado, né? Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu aqui fazer um breve resumo. E, assim, excluindo causa orgânica, a gente está aqui na investigação aqui de um PEP e mantendo ali por um tempo maior que 6 meses com esses sintomas, a gente vai caminhando cada vez mais para um diagnóstico de esquizofrenia. Enfim, como o João falou, o pródromo é muito importante, a gente já começa a ver coisas de isolamento, uma retraição, um prejuízo da função, e é justamente os sintomas negativos que vai determinar um pouco o prognóstico. E só complementando um pouco o que você disse, José, quando o Bloiler cunhou o nome esquizofrenia e ele cunhou seus 4 As ou 6 As como sintomas fundamentais, como você falou, o autismo esquizofrênico, ambivalência esquizofrênica, uma associação frouxa das ideias, ele também cunhou os delírios e alucinações como sintomas acessórios, ou seja, para ele não era nem necessário delírios e alucinações estarem como parte do quadro clínico de um paciente em esquizofrenia. Ou seja, o que salta aos olhos é o delírio, é a alucinação, mas o que de fato faz o paciente esquizofrênico são as outras questões, muitas vezes mais incapacitantes do que o delírio ou a alucinação. Exatamente. Por quê? Porque quando você usa um antipsicótico,
o mais fácil de você conseguir debelar é, de fato, os sintomas positivos. Exato. As outras coisas, essa falta de vontade, essa falta de interesse, essa restrição do campo vivencial, esse afeto mais apanado, certo embotamento afetivo, isso, meu filho, medicação não consegue sanar, assim dizendo. Existe uma gama de outras terapias que a gente pode levar em conta, mas, de fato, é o que mais desafia no tratamento do paciente esquizofrênico. Ou seja, eu acho que o que a gente pode entrar aqui, pelo menos em consenso, e assim, eu quero escutar a sua opinião, que é o que a gente também está tentando aqui passar para o pessoal de casa, que esquizofrenia não é igual a delírio e alucinação. Não é. Não é. Acho que isso aqui a gente tem que deixar bem claro, tá certo? Claro que é o que chama mais atenção quando você vê, e assim, quando tiver também delírio e alucinação, não é igual a esquizofrenia. Pode ser ali uma miríade de coisas, uma psicopatologia bem ampla. Mas assim, essas formas, esses sintomas negativos, por exemplo, a pessoa pode ter esquizofrenia sem ter delírio e alucinação, que é o que a gente chama de esquizofrenia simples, né? Que é um antigo termo de esquizofrenia simples. E é importante a gente passar isso aqui para vocês. Esse caso, ele é mais paradigmático porque justamente tem delírios e alucinações daquele tipo que a gente comentou, de primeira ordem. De fato, delírios e alucinações, gravem isso, não é psicose. Psicose é um termo mais amplo e um termo genérico. Olha, tudo bem, a gente avaliou essa paciente, a gente acompanhou durante um tempo, ela já tinha uma história prodrômica, a epidemiologia fala um pouco a favor. A gente costuma falar que o paciente tem cheiro, meu caro. Exato. Ela tem um cheiro de esquizofrenia, na minha opinião. O que é que você acha? Na minha opinião também. Assim, claro que a gente vai tentar observar longitudinalmente. Acho que a gente tem que ser muito precavido com os nossos diagnósticos, observar bem, excluir causas orgânicas. Mas você tem cheiro, tem tudo para ser. Vamos supor então, supor não. Vamos dizer que ela foi acompanhada e a gente firmou. O diagnóstico é esquizofrenia. Perfeito. E vamos partir então para uma questão mais em relação ao tratamento dessa paciente. Primeira coisa que a gente observa, ou que a gente tem que ter em mente quando a gente propõe um tratamento, é o local desse tratamento. O tratamento ele pode ocorrer de forma ambulatorial ou de forma numa enfermaria, sob internação, para uma investigação mais detalhada. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais seriam os critérios para você pensar nessa paciente ou internação e se você internaria ela? Perfeito. Assim, logo de antemão, eu vou explicar que a gente não internaria essa paciente, mas Perfeito. eu vou justamente aqui solidificar, ou então embasar a minha justificativa. Gente, a gente pensa em internar o paciente quando ele põe riscos a si, riscos ao outro, quando, por exemplo, ele está atuando demais no delírio e isso gera um prejuízo para ele. Às vezes a pessoa pode, inclusive, brigar demais com a família, ou agredir os outros, ou se autoagredir. Quando, às vezes, o paciente está com uma desorganização comportamental muito grande. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode achar que a comida está envenenada e não comer, entrar num quadro, às vezes, indicar cachexia. E isso é uma indicação de internação, que, inclusive, também, por exemplo, uma instabilização clínica é um motivo de internar. Também quando você está querendo fechar um diagnóstico, você tem uma pressa de fechar um diagnóstico. Tem uma dúvida também. Exatamente. Né? Então, assim, um quadro de primeiro episódio psicótico, quando ele não está assim tão típico, a gente busca internar justamente para você conseguir fazer todas essas avaliações laboratoriais, inclusive, e também pedir uma neuroimagem num âmbito um pouco mais rápido, que é um âmbito de internação. Então, assim, isso principalmente quando você está ali desconfiando, às vezes, de alguma coisa orgânica, que nem sempre vai ser possível. Então, assim, se você tiver uma ultra disponibilidade, em primeiros episódios psicóticos, às vezes é de bom tom você internar. Só que se você também tiver num quadro mais tranquilo, que você tenha acesso aos exames laboratoriais, enfim, aos exames complementares, também ambulatorial, você pode conduzir ambulatorial. Essa paciente aqui, ela não está oferecendo nenhum risco, ela inclusive, eu achei isso interessante, que ela recorre ao psiquiatra porque ela sabe que talvez por hipnose isso possa ajudar ela. Então, ela já busca ali o serviço. Ela sabe mais ou menos ali que tem alguma coisa de diferente acontecendo nela. Isso, por exemplo, já é uma coisa que passa uma tranquilidade para a gente conduzir, pelo menos, ambulatorialmente. E assim, isso quando a gente às vezes vai precisar internar um paciente, nesses casos, às vezes a gente faz até uma internação que pode ser involuntária, né? Enfim, às vezes o paciente ele não vai ter uma crítica, você vai pedir auxílio da família, só que são situações assim que são geralmente mais extremadas. Mas essa paciente aqui a gente pode tranquilamente conduzir ela no ambulatorial. Claro, com retornos mais precoces. Pessoal, não vamos vacilar nisso, tá certo? A abertura de um quadro você tem que ter bastante atenção. Então ali, marca a consulta com disponibilidade de
uma semana, 15 dias no máximo. Também, se você não tem um tratamento ambulatorial que você consegue oferecer isso, eu acho de bom tom internar. Concordo com você, eu não vejo nessa paciente características que falem a favor de uma necessidade de uma internação, assim dizendo. É uma paciente que aparentemente não tem uma questão auto ou heteroagressiva importante, uma paciente que não tem nenhuma ideação suicida estruturada, provavelmente não faz uso ou abuso de substâncias. A dúvida diagnóstica acredito que não exista, ela não está aparentemente se expondo a nenhum risco. Exato. Eu acredito que dá para acompanhar essa paciente, como você disse, fazer um acompanhamento de certa forma mais horizontal, mais próximo, espaçando menos suas consultas, mas não necessitaria de fato de uma internação. Exatamente. Mas claro, não necessita de internação, mas necessita de uma intervenção precoce. Exatamente. Olha, na esquizofrenia, a gente costuma falar que tempo é psique, existe no AVC a questão do tempo é cérebro. A gente sabe que existe uma neuroprogressão e existe uma piora do tratamento quanto mais você adia esse tratamento. Antigamente, o diagnóstico de esquizofrenia era visto como uma sentença e muitas vezes o tratamento visto como uma paliação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente busca a intervenção o mais precoce possível, se possível, na fase de pródromos. Essa paciente está doente há alguns meses, ou seja, a gente já foi perder tempo. Exato. Já dava para ter começado esse tratamento. E o que a gente busca? Quando a gente busca um tratamento, quando a gente faz um tratamento, a gente tem que saber o que a gente busca, na verdade. Exato. Hoje em dia, o que se busca na esquizofrenia é o recovery, a reinserção social desse paciente. Queria que você falasse um pouco mais sobre o tratamento, como é que você iniciaria. Olha, meu caro João, assim, eu achei brilhante assim, o que você falou. Tempo é psique, né? Então a gente sabe que quanto mais o psiquismo de uma pessoa é agredido por uma psicose, no caso, é um dano. Imagina, isso é literalmente por exemplo, uma quebra muito grande nesse psiquismo. Quanto mais você deixar a pessoa nesse estado, provavelmente a consciência ela vai ter uma dificuldade para se recuperar. Né? Então, assim, imagina, é um trauma de fato muito grande nisso. E assim, a gente tenta justamente tratar o mais breve, às vezes é ideal que você trate, por exemplo, até nessa fase prodrômica que está abrindo, e assim, não perca tempo e seja incisivo no tratamento farmacológico e também nas medidas que a gente vai discutir aqui, que são medidas psicossociais e de readaptação. Só que assim, uma coisa que é legal é que fazer um tratamento precoce, eu acho que é uma das grandes coisas que evita que a gente veja casos de esquizofrenia ultracrônicos como a gente vê no passado. E acho que também isso é muito possibilitado assim, pela criação dos antipsicóticos, né? Porque assim, a gente sabe, por exemplo, o João estava falando aqui de Kraepelin. E não é à toa que a doença era descrita como demência precoce. Então, na época de Kraepelin, que não tinha, por exemplo, antipsicóticos, a gente via, assim, evoluções muito graves. Os pacientes eles demenciavam, literalmente, muito cedo. O antipsicótico e um tratamento precoce, ele não é que ele vai recuperar o paciente totalmente, mas ele previne isso. Uma outra coisa também de um tratamento precoce é, por exemplo, é um dos motivos que a gente não vê tantos quadros, assim, às vezes, de catatonia. Tá. Então, diminuiu bastante assim, no pronto-socorro. Isso, quando você conversa com psiquiatras, nossos chefes, ou então professores mais antigos, eles falam, cara, tinha muito mais antes isso aqui, antigamente. Mas, bom, falando um pouco desse tratamento precoce, a gente tenta ali, nesse período dos primeiros 2, 5 anos, eu acho que é um estado, um tempo crítico para você investir de fato naquele paciente, investir incisivamente no tratamento. Que é justamente esse período que a gente vê que é um pouco mais grave, tem episódios que são graves, tem pacientes justamente nesse período de abertura que eles têm um maior risco de suicídio. Então a gente tem que ter muita atenção com isso. Eu acho que você concorda dessa maneira. Concordo. Esses primeiros anos da esquizofrenia é o que a gente chama de período crítico. Por quê? É porque é onde ocorre de fato vamos dizer assim, os desfechos mais desfavoráveis dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. Exato. Então, atuar rápido, você impede essa neuroprogressão e você também impede esse desfecho um pouco mais grave. Por exemplo, sabe-se que até 50% dos pacientes com esquizofrenia tentam suicídio. Até 10% dos pacientes de esquizofrenia morrem por suicídio. Isso geralmente ocorre no início. Isso é grave. Isso é grave. Então, a gente atuando de forma precoce, a gente consegue prevenir os desfechos mais graves. Catatonia é um quadro que, de fato,
põe em risco a vida do paciente. O paciente catatônico é um paciente de um negativismo muito importante, ele não come, ele não bebe água, ele está sujeito a infecções, ele está sujeito a distúrbios hidroeletrolíticos, ele está sujeito à desidratação, à desnutrição, ou seja, é algo que a gente tem que atuar rapidamente. E lembrando que o antipsicótico fez total diferença no tratamento da esquizofrenia. Foi ali descoberto, primeiro a clorpromazina nos anos 50, não vou entrar tanto em história, mas a gente sabe que o tratamento vai muito além da medicação. Cara, isso é fundamental. Medicação, implicação familiar, terapias, o recovery, a reinserção, é isso que a gente busca. Aqui a gente vai citar muitas coisas, mas agora acredito que uma coisa que a gente vai debater, importante. O paciente está em um primeiro episódio psicótico, tem ali o diagnóstico de esquizofrenia, a gente está pensando em utilizar um antipsicótico. Isso é uma dúvida que surge muitas vezes. Meu Deus, eu estou no primeiro episódio psicótico, é para utilizar para sempre essa medicação? Não é? Como é que isso é feito? Olha, isso é uma questão que ela é motivo de constante debate. Eu acho que assim, é até uma certa polêmica. E assim, o que a gente sabe é que quando você está tratando o paciente no primeiro episódio psicótico e você faz ali um antipsicótico com ele, cerca de 80%, 90% ali vai ter uma remissão, pelo menos, desses sintomas positivos. Perfeito. Que eu acho que isso é importante. Só que também, quando você descontinua o antipsicótico nesse período, mais ou menos ali 90% vai recair. Então, assim, sempre você vai ter que tomar essa decisão compartilhada com a família, compartilhada com o paciente, explicar sempre os riscos, explicar geralmente qual é o prognóstico, explicar disso. E, claro, é uma preocupação mesmo, ficar tomando medicação para sempre, ficar à mercê de efeitos colaterais. Mas, assim, eu acredito, pelo menos, que decisão compartilhada é sempre uma decisão certa. Então, você vai explicar os riscos, vai explicar os benefícios e também vai pensar se está tendo um quadro que é muito grave, se os surtos foram muito graves, se houve um prejuízo muito exacerbado. Então, tudo isso entra ou pesa na sua decisão de manter a medicação ou então retirar. Às vezes também, claro, o paciente pode estabilizar, teve ali um quadro mais leve, você mantém, ele não tem nenhum surto ali naquele período, você também pode compartilhar a decisão e falar, olha, a gente pode também pensar em diminuir sua medicação ou até mesmo fazer uma retirada, contanto que você saiba que há esse risco, às vezes, de recair, né? Pelo menos, eu sempre gosto assim, de fazer as decisões o máximo compartilhada possível com o paciente e com a família. Beleza. É um tema controverso, né? Essa questão de quanto tempo a gente vai utilizar em um primeiro episódio psicótico. Antigamente advogava tantos anos. Hoje, os principais guidelines falam mais ou menos entre 2 e 5 anos o uso do antipsicótico no primeiro episódio psicótico, depois descontinuando de uma forma gradual entre 6 e 8 semanas. Mas, de fato, muitas vezes quando ocorre essa descontinuação, mesmo o paciente ficando bem durante muito tempo, ocorre algum retorno de sintomatologia. Independente do tanto de tempo que você vai utilizar um antipsicótico no seu primeiro tratamento para qualquer transtorno psicótico, é durante esse tempo você aderir. Porque a gente sabe que a baixa adesão é algo que salta aos olhos, é algo que talvez mais comprometa o tratamento desses pacientes. E é o motivo de recaída. O motivo de recaída da maioria dos pacientes é baixa adesão, seja por uso de substância, seja por uma baixa crítica, o paciente ele é pobre em insight, ou seja porque ele melhorou. Exato. Alguns meses ali ele pensa, não preciso mais da medicação e retira. É muito comum isso. É muito comum. Então assim, simplificando, os guidelines falam de 2 a 5 anos no primeiro episódio psicótico. Mas durante esse tempo, garanta que seu paciente esteja aderindo ao uso. Exato. E assim, pessoal, uma coisa que é muito importante. Antipsicótico cai muito bem com sintoma positivo. A gente vai passar aqui para vocês que o tratamento não é só isso. Então, geralmente, os sintomas negativos vai ser muito explorados, ou então, assim, eles vão ser muito manejados pelo aquilo que o João falou, que é justamente você tentar fazer uma readaptação do mundo para a pessoa. Tentar inserir ela, às vezes, assim, em um trabalho, em um emprego, em coisas que ele goste, estimular exercício físico, estimular o contato social. Eu acho que isso aí é fundamental. Tá, concordo. Bom, acho que a gente fez uma explanação geral de como ocorre um tratamento, partindo da questão medicamentosa para a reinserção social, exato, planejamento familiar, terapias ocupacionais, entre outras terapias. Agora vamos falar um pouco sobre medicação, João. Claro, quadro psicótico, uso de antipsicótico. Vamos lá, a gente sabe que o bom clínico trata com o que tem em mãos. Exato. Né? Principalmente você que está na UBS, né? Na UBS, a gente sabe que o Brasil é precário, muitas vezes falta o básico na sua UBS. Eu já trabalhei em UBS, por exemplo, que para tratar a depressão não tinha sequer um tricíclico. Então isso ocorre demais. Então, assim, partindo desse pressuposto
Pensando que a gente está no OBS comum, a gente não tem tanta coisa disponível. Sim. Eu penso em utilizar uma droga que a gente vai debater aqui, que pode ser utilizada nos mais amplos cenários, seja no pronto-socorro, seja em enfermaria, seja em paciente agudo e seja em paciente de manutenção, que é o nosso querido Haloperidol. Vamos falar dele e vamos aqui agora falar de medicação, que eu acho que é algo que o pessoal mais... É uma das coisas que o pessoal mais tem preocupação e mais curte, né? Claro. Enfim. Então, assim, como você falou, às vezes você vai ter que tratar com o que tem. E, olha, Aldol é muito disponível. A gente está falando aqui de um antipsicótico de primeira geração, que é um antipsicótico típico. Ele é bastante incisivo, então ele exerce ali o efeito dele por causa de um agonismo ali, um antagonismo, no caso D2 dos receptores, que vai pegar justamente a maioria desses sintomas positivos. Eu acho ele um excelente antipsicótico. E assim, ele vai fazer pelo menos essa função ali um pouco na via mesolímbica, que é justamente relacionado mais a esses sintomas. Então, assim, a gente vai falar aqui um pouco do haloperidol, acho que é uma excelente escolha nesse caso, e assim, sabendo que tem outros antipsicóticos e que também fazem parte do grupo típico, né? Enfim, a gente pode citar aqui alguns deles, por exemplo, supirida, clorpromazina, levomepromazina, tioridazida. Isso. Então, assim, todas essas medicações fazem parte do grupo de antipsicóticos típicos. E eu acho assim que a gente pode até explicar um pouco qual é a diferença de um típico para um atípico. Quando a gente fala de típicos e atípicos, vamos simplificar um pouco, típico seria o de primeira geração, atípicos são o de segunda geração. Como você mesmo fala, os dois têm uma questão do bloqueio do receptor D2 da dopamina, e isso vai incidir num controle maior dos sintomas positivos, ali, dos delírios e das alucinações. Mas vamos diferenciar os dois aspectos. Primeiro vamos falar da questão clínica, do que a gente vê. Justo. Os antipsicóticos típicos, como o Aldol, são muito bons, são muito eficazes e competentes no que eles fazem, mas eles podem promover uma maior gama de efeitos colaterais. Sobretudo, sintomas e efeitos colaterais motores. Quais são os extrapiramidais? Os extrapiramidais, parkinsonismo, tremor, rigidez, distonia, impregnação, distonia, discinesia tardia. Até 5% dos pacientes que vão utilizar um típico a longo prazo podem cursar com discinesia tardia, que é algo bem cômodo para o paciente. E também eles podem induzir uma maior hiperprolactinemia. Então, o paciente pode cursar com amenorreia, ou com galactorreia, infertilidade. Então, você tem que levar isso em conta. Ele tem mais esses efeitos colaterais. Exato. Já os atípicos, não. Eles não têm tanto esse tipo de efeito colateral. Pode ocorrer? Pode. Como, por exemplo, o risperidona em dose alta, a partir de 6 mg, se comporta quase como um típico. A epiprazol também pode dar muita acatesia. Então, eles também dão. Só que é numa porcentagem muito menor. inferior, né? Exato. Muito inferior. Em compensação, alguns atípicos dão muita síndrome metabólica. Exato. Você tem que conhecer seu paciente para adequar. E do ponto de vista biológico ou farmacológico, a gente costuma chamar os atípicos de um bloqueador dopaminérgico serotoninérgico. Eles atuam também antagonizando o receptor 5-HT2A da serotonina. E isso costuma ser implicado como algo que não vai causar tantos esses efeitos colaterais que eu acabei de citar. E também existem outros mecanismos, como um agonismo parcial de D2, que ocorre com aripiprazol, quetiapina, entre outras medicações atípicas. Então, a gente falou tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista de efeitos colaterais. Exato. E assim, sempre pensar que típico e atípico, eles têm até uma equivalência ali um pouco parecida, né? Eu acho que isso é bastante importante passar para vocês, pessoal que está em casa. Em termos de eficácia, que você diz? Isso, em termos de eficácia. Acho que talvez o que mais se destaque aí seja a clozapina, que de fato é o melhor antipsicótico assim, que a gente tem. Só que, claro, a gente não vai... Cabe uma aula. Exatamente. A gente não vai também introduzir de cara no paciente. Isso é resguardado mais mesmo ao psiquiatra. E assim, lembrar sempre que típico está muito associado a sintomas extrapiramidais. E atípico está associado muito ali ao risco metabólico. Então, às vezes aumenta muito a taxa de glicemia, o índice de massa corpórea, ou metabolismo ali de lipídios. Então, aumenta muito, às vezes, o risco cardiovascular. Essa é a grande desvantagem dos atípicos, né? Perfeito. Só que a gente tem que lidar, ou então, pelo menos, tende a usar o que tem, né? Geralmente, quando a gente vai pensar em tratar um paciente que está abrindo um primeiro episódio psicótico, a gente... pelo menos é o que é mais recomendado, começar por um atípico. Então, às vezes, a gente pode escolher ali uma risperidona, a gente pode, às vezes, escolher um aripiprazol quando é disponível,
às vezes vai para uma olanzapina, apesar de um ganho de peso muito grande. Considerável. Só que aqui a gente vai entrar com o haloperidol, que apesar de não ser ali a nossa primeira escolha, a gente está escolhendo justamente porque é muito disponível e eu creio que vai beneficiar muita gente aí que tem contato com essa medicação, mas às vezes não sabe usar muito bem. Né? Concordo, João. E como é que você iniciaria esse haloperidol? Olha, primeiro episódio psicótico é legal você iniciar devagar, por causa de 2 motivos. As pessoas elas tendem a responder quando elas são virgens de tratamento em doses baixas. E a segunda coisa também é para você estar vendo ali os efeitos colaterais. Então você pode fazer o Aldol, começar com 5 mg e você vai progredindo a dose. A faixa terapêutica dele fica entre 5 a 15 mg e ele tem comprimido de 5 mg que você pode fazer essa tomada ou à noite, ou então ela pode ser dividida em 2 tomadas. Geralmente a gente concentra a maior dose justamente à noite para a pessoa não ter ali tanto efeito colateral. E assim, introduzir o Aldol, você vai ter que sempre observar e sempre reavaliar seu paciente. E você vai buscar 2 coisas. Primeiro, claro, você está fazendo um antipsicótico, você quer o efeito antipsicótico. Então você vai se atentar à diminuição dos sintomas da psicose, principalmente os sintomas positivos. O paciente vai melhorar em relação ao crença delirante, o paciente vai lhe dizer que às vezes ele parou de escutar a voz, isso você vai perguntando ativamente para ele. Tem inclusive escalas que às vezes medem isso, ou então medem a melhora do paciente. E a segunda coisa que você vai se atentar são justamente nos efeitos colaterais. Então, tem que fazer teste, tem que fazer exame físico, você às vezes também pode monitorizar os sintomas colaterais por escalas que a gente usa, fazer um exame neurológico bacana e sempre testar tônus, ver se tem sinal da roda dentada ou não, ver se tem tremor, porque às vezes pode ter um sinal de parkinsonismo, ver se ele tem alguma rigidez, ou então bradicinesia, ou então às vezes se a mímica dele fica um pouco mais afetada. Eu acho que tudo isso você tem que monitorizar, porque assim, efeito colateral é um grande preditor também de abandono de tratamento. Né? Perfeito. Então assim, isso são as 2 coisas que a gente vai olhar e sabendo que quanto mais baixa a dose da medicação, teoricamente menor eficácia e teoricamente menos efeito colateral. E você vai sempre pesando o risco-benefício e tentando aumentar aí dentro dessa faixa terapêutica. Beleza? Concordo com tudo que você disse. Mais ou menos isso. A gente começa ali com 5 mg, acessando a eficácia, acessando a tolerabilidade da paciente. Tem essa dose, essa marcha terapêutica até 15 mg. Muitas vezes chegamos até 20 mg. Já vi fazer. Geralmente, fase aguda, que é a fase mais crítica, podemos utilizar uma dose um pouquinho maior, mais próxima ali à dose máxima. E geralmente, numa fase de manutenção, a gente pode diminuir um pouquinho, até para facilitar para o paciente, como você disse, que ele tem uma maior adesão ao tratamento, porque ele vai ter menos efeitos colaterais. Exatamente. A gente sabe que com qualquer outra medicação na psiquiatria, ela leva um tempo para agir. Não é eu dei a medicação, imediatamente o paciente voltou para sua biografia, rompeu com os delírios e as alucinações. Não, espera um pouquinho, né? Exato. Isso aqui é importante, inclusive, a gente passar. Não é que o paciente ele vai ficar 100% zerado. A gente tende, ou então pelo menos espera isso. Mas o tempo ali que a gente faz um antipsicótico, a gente geralmente vai esperar 1 semana. Um teste com antipsicótico ou com Aldol, geralmente ele é feito ali em 6 semanas. Nesse período, a gente, claro, vai observando, vai aumentando a dose. Mas, claro, se você introduz a medicação, se você vai aumentando a dose dela e você não vê nenhum benefício ali em 2 semanas, 1 semana, provavelmente aquela medicação não vai dar muito certo. Mas assim, fez o remédio, a maioria dos sintomas, então você tem que ver pelo menos alguma coisa ali em 1 semaninha. Na sua prática é assim também, não é, João? Concordo. 1 semana com antipsicótico já é gente para ver talvez uma remissão dessas coisas, talvez um pouquinho mais de organização do paciente. Eu Isso. também espero isso com 1 semana. Se com 1 semana eu coloquei 5 mg não vi, provavelmente eu vou aumentar. O paciente não vai voltar em 1 semana, tá, Não pessoal? vai. Eu tô falando pra até ambiente de enfermaria aqui. Exato. É para ver alguma coisa. O benefício da medicação às vezes demora mais tempo, demora aí 1 mês ou então mais de 1 mês para você ver de fato o ajuste mais fino, ou então o real benefício que aquela medicação vai lhe dar ali para o seu paciente. Mas 1 semana já é um tempo legal para você ver alguma coisa. Beleza. E como você falou um pouquinho anteriormente, quando a gente fala de antipsicótico, a gente fala de efeitos colaterais. Citamos aqui alguns efeitos colaterais do haloperidol. Vou até só completar a questão biológica da coisa.
Quando a gente utiliza uma medicação antipsicótica, um bloqueador do receptor de dopamina, ele não é seletivo. Ele não vai atuar simplesmente na via que vai parar as alucinações e o delírio. Ele atua em outras vias também, outros circuitos neuronais, como por exemplo, ele vai bloquear a via tuberoinfundibular. Quando você bloqueia essa via, você pode causar uma hiperprolactinemia. Exato. Quando você bloqueia a via nigroestriatal, você pode cursar com sintomas extrapiramidais, você pode cursar com aquele parkinsonismo. Mas vamos lá, você tem que saber manejar um pouquinho esses efeitos, sobretudo os motores que a gente espera. Um paciente começou ali, essa paciente nossa é jovem, ela tem até um maior risco de cursar com algum efeito como a distonia. O paciente iniciou um tremor, uma rigidez, impregnou um pouquinho com a medicação, teve uma impregnação neurológica com haloperidol. O que é que a gente pode fazer? Olha, a gente pode, nesses casos que são bastante comuns, então assim, quando você começa a usar antipsicótico, você vai ver bem isso, a gente pode justamente recorrer ali aos anticolinérgicos, que vai justamente balancear nessas vias que o João falou, contrabalancear pelo menos ali a ação do bloqueio dopaminérgico. E isso vai destravar um pouquinho o paciente. E a gente tem como grande exemplo aí o biperideno. Então, quando você pega um paciente desse, você pode introduzir o biperideno, a gente começa geralmente com 2 miligramas, às vezes o paciente pode tomar até 3 vezes ao dia, e isso vai melhorando um pouco os sintomas motores. Às vezes, em contextos mais agudos também, por exemplo, um pronto-socorro, o paciente chega lá com uma distonia aguda de pescoço, ou então uma crise oculogíra ou oculógera, né? Enfim, o pessoal chama desse jeito. Pode fazer IM, né? Pode fazer IM, você pode fazer às vezes meia ampola, que é 2,5, se eu não me engano, 2,5 miligramas, e intramuscular, ou às vezes até uma ampola mesmo de 5, né, miligramas. Exato. Bem desconfortável. E costuma melhorar rápido, é drástico isso aí, a melhora é geralmente drástico. E às vezes a gente também pode ter outros efeitos colaterais, por exemplo, uma acatesia, que costuma melhorar com doses de propanolol, ou então às vezes um uso de um benzodiazepínico. Então a gente sempre tem que ter muita atenção. Infelizmente, o aumento de prolactina aí fica um pouco mais complicado. Ou você vai pensar em diminuir dose, ou você às vezes vai pensar em trocar o antipsicótico. Mas assim, pessoal, isso às vezes é uma coisa que é até negligenciada por quem usa antipsicótico. Mas assim, o aumento de prolactina pode dar galactorreia, pode influenciar ali no ciclo menstrual, pode também diminuir a mineralização óssea. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado quando está acontecendo isso. Lembrando, pessoal, que a gente deu aqui o exemplo da distonia, onde se faz o uso do biperideno, por exemplo, mas não utilizem ele de forma profilática. Exato. É um uso, de fato, de forma combativa, tá? A gente não utiliza de forma profilática. É um erro que a gente vê muitas vezes, né? A pessoa já prescrever Aldol e já associar o biperideno. Ocorre Exato. Muito. Outra coisa, quando ocorre um efeito colateral como esse, ou como a hiperprolactinemia, o ideal, por exemplo, é trocar para um atípico. Às vezes a gente não consegue porque não tem disponibilidade, mas seria o ideal, reduzir dose, trocar por atípico. E às vezes, partindo para outros efeitos colaterais, vou falar um efeito colateral mais de um atípico, por exemplo, a olanzapina que causa sedação. Às vezes você explora o efeito colateral dessa medicação. Às vezes sedação para o paciente é bom, ele tem que dormir um pouco, ele está muito agitado. Então, ele tem insônia, utiliza à noite. Você pode também, invariavelmente, utilizar um efeito colateral, assim dizendo, a seu favor no tratamento. Ajuda muito. Ajuda. E assim, pessoal, uma coisa que é importantíssima a gente dar uma pensada e uma repassada aqui para vocês. Sempre usa um antipsicótico por vez. Tenta não fazer associação. Não associa. Pelo amor de Deus. Às vezes, quando você pega lá uma prescrição com um paciente usando 3 antipsicóticos, risperidona, haloperidol, olanzapina, eu já vi isso. É absurdo, tá? Sabe o nome disso? Iatrogenia. Justamente. Exatamente. Então, assim, você pega um paciente usando uma prescrição dessas? Não, tá errado, tá? Então, vocês sempre vão priorizar monoterapia. Monoterapia por tempo adequado e por dose adequada. Então, fez um antipsicótico, garanta ali subir a dose para saber se de fato está sendo efetivo. E aí, se não for, você troca a medicação. No nosso curso, inclusive, a gente vai explicar como é que faz essas trocas, enfim, a gente vai detalhar muito bem, assim, todos os antipsicóticos que a gente mais usa na prática. Mas aqui é só para dar uma rápida dica também para você não estar lá escrevendo, então prescrevendo errado e que você consiga implementar isso na sua prática hoje. Para quando você chegar a uma receita que está ali com vários antipsicóticos, você virar e falar, isso aqui está errado, isso aqui está fazendo mal para o paciente. Meu caro João, eu acho que isso é fundamental. Eu concordo com tudo. Uma coisa muito comum na prática é isso do profissional não esperar
o tempo e nem a dose otimizada para chegar a uma conclusão se a medicação falhou ou se o paciente foi refratário, um dos erros mais comuns. Então, tempo e dose é fundamental para o seu tratamento. Exato. Olha, a gente está diante de uma paciente jovem, né? Exato. A gente sabe que paciente jovem, sexo feminino, tem um risco de gestação. Perfeito. Como é o Aldol na gestação? Olha, o Aldol na gestação costuma ser uma medicação segura, tá? Então, assim, é um dos antipsicóticos que a gente mais tem estudos. E também, além da gestação, ela vai ter ali o período que ela vai amamentar o bebê. Então, você vai deixar a medicação tanto na gestação quanto também na amamentação. Isso é um erro muito comum da prática clínica e, por favor, não cometa esse erro. Que é, por exemplo, a paciente está utilizando o Aldol, está com o quadro estabilizado e aí fica gestante, a pessoa vai lá e retira o antipsicótico. Gente, não façam isso. Cuidado. Pode ser maior. Exato. Cuidado com isso. O paciente está estável, engravidou, você vai ali ter consultas mais frequentes, ficar fazendo avaliação, saiba que é uma medicação segura e, pelo amor de Deus, não o retira. Porque o problema que você pode arranjar vai ser, às vezes, muito maior nesse quadro, por exemplo, uma psicose na gestação ou uma psicose puerperal. São quadros difíceis de conduzir e que tem muito risco à mãe e ao bebê. Então, assim, deixou a paciente ali, ela tá usando Aldol, deixa o Aldol, é seguro. E assim, claro, você também, eu acho que é uma boa chance já ali de discutir também um método contraceptivo legal com essa paciente. Mas, como você bem citou e chamou a atenção, paciente jovem sempre lembra disso. E lembra também, pessoal, muito importante, nos exames lá que a gente estava investigando, pediu um beta-HCG, tá? Beta-HCG e água não se nega a ninguém. Exato, exato. E tudo bem, vou retornar ao caso clínico, começamos as intervenções psicossociais, psicodinâmicas, falamos aqui da medicação, a gente utilizou para esse o haloperidol, e quando a gente faz um tratamento, pode ocorrer duas coisas, ou vai bem ou vai mal, assim dizendo. Vamos pensar num cenário onde as coisas ocorreram de uma forma boa, pensamento positivo, o paciente aderiu e ficou bem. Como é que conduziria com o tempo? Bom, como é que a gente conduziria com o tempo? A gente tentaria deixar a dose da medicação, explicaria essa questão assim de 2 a 5 anos, acho que isso é importante. Sempre tenta deixar ali a dose num mínimo, quer dizer, numa taxa que ela seja eficaz, mas não tenha tanto efeito colateral. No futuro, você pode pensar em diminuir na fase de manutenção. E assim, você vai sempre reavaliando o paciente. Acho que isso aí é fundamental. Nessa paciente, por exemplo, às vezes, tem pacientes que vai super bem com 5mg de Aldol, 7,5 de Aldol, às vezes até 10. Os protocolos mais recentes, eles estão, pelo que eu vejo, assim, no Aldol, eles estão cada vez caminhando mais para doses menores, né? Sim. Eu acho que a gente consegue observar isso. Mas a gente tentaria, a princípio, manter a medicação via oral. Perfeito. E que eu acho que, assim, talvez seja uma via fácil, é bem aceita, e você tem que checar a aderência da pessoa, se ela está tomando. Uma coisa que denota um bom prognóstico é justamente a própria pessoa fazer a medicação. Então, ela ali fica responsável, ela toma os remédios no dia, todos os dias, e ela que cuida. Eu acho que isso aí ajuda muito, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Se você notar que existe um risco de não adesão à medicação, a família tem que ficar responsável por isso, tá? Exato. Vamos lá, a paciente utilizou a medicação por um tempo adequado, não teve mais eventos, não teve recidiva de doença. Então, pessoal, o que é que a gente pensa em descontinuação? A descontinuação tem que ocorrer de uma forma lenta, 6 a 8 semanas, Exato. Tá? Por quê? Para evitar uma psicose de rebote. Tudo bem, a gente falou aqui sobre um cenário agradável para a nossa paciente. Agora vamos colocar um outro cenário. Vamos dizer que essa paciente não aderiu ao tratamento, não tem crítica, o site está pobre. O que é que a gente pode fazer? Olha, eu acho que assim, a gente pode pensar numa medicação que é extremamente útil. Haloperidol? Haloperidol, é o Aldol decanoato, que é uma medicação de depósito. Então assim, o haloperidol ou Aldol decanoato é justamente ali injeções, é um Aldol que você vai fazer intramuscular e ele vai ficar agindo ali durante geralmente 1 mês no corpo daquela pessoa. É muito interessante o uso dessa medicação justamente porque a pessoa não precisa ficar tomando via oral todo dia e é um conforto, às vezes, tanto para o paciente quanto para a família. Você aplica mesmo, às vezes pode aplicar na UBS, no CAPS, no postinho, enfim, é muito útil e é uma medicação extremamente disponível e que, assim, João, eu acho que é uma das medicações assim, que mudou um pouco a história da psiquiatria. Eu acho que a gente tem que agradecer por ela constar, por exemplo, na tabela do SUS, uma medicação de depósito. Eu digo por mim, eu tenho hipertensão, utilizo minhas medicações. Se eu pudesse utilizar uma medicação de depósito,
passar ali 2, 3 meses sem utilizar um comprimido por dia, para mim ia ser essencial. Mas veja bem, a gente tem que saber indicar essa medicação. Exato. Olha, se um paciente chega para você numa primeira consulta, tudo bem, é um quadro psicótico, eu vou iniciar uma medicação de depósito? Não inicie. A gente comentou agora há pouco que essas medicações estão implicadas em uma série de efeitos colaterais. Exato. Se essa paciente tiver uma maior sensibilidade, se esse paciente sofrer de efeitos colaterais, você vai crucificar ele. Você está colocando uma medicação que vai durar em média 28 dias no corpo daquele paciente. Exato. Então não é fácil de retirar. E lembrando que assim, quando você fez a medicação Aldol numa pessoa principalmente que é virgem de tratamento, isso é muito raro, mas, por exemplo, pode acontecer, por exemplo, uma coisa que é muito grave mesmo, que é uma síndrome neuroléptica maligna. Então, assim, imagina que você faz aldol decanoato logo de cara. Então, você ali condenou aquela medicação tá no sistema da pessoa por um mês com um quadro muito grave que às vezes até resulta em UTI. Então, assim, é fundamental, sempre antes de fazer a medicação de depósito, que é o injetável que a gente chama, você fazer antes um teste com haloperidol. E esse teste tem que ser, no mínimo, com o aldol via oral por um mês. Perfeito. Você citou talvez a principal complicação do uso do haloperidol e de outros antipsicóticos, que é a síndrome neuroléptica maligna. Na prática, eu já peguei algumas na residência médica, é um quadro extremamente grave, o paciente chega com rigidez extrema, com hipertermia realmente importante, com risco à vida enorme. E, claro, o tratamento é um suporte à vida intensivo. Exato. O risco de mortalidade é alto, tem que atuar rapidamente. Então, não faça esse crime de colocar uma medicação de depósito num paciente que ainda não testou ela por via oral. Para todos, não é só pro aldol. Cara, eu já vi uma situação absurda. Absurda, isso é absurdo. Para mim, isso é um crime. O paciente chegar, às vezes, no pronto-socorro e a pessoa medicar com aldol decanoato e a pessoa nem saber. Isso, não sei se você já viu isso. Eu já vi, acho absurdo. E eu costumo achar que isso é realmente desinformação de como usar o aldol injetável ali do momento. Um injetável ampola mesmo, para causar uma tranquilização para aquele paciente. Vamos falar de tranquilização daqui a 2 dias, tá? Exato. Você não sabe prescrever o aldol, vê ali o nome aldol decanoato e prescreve. Já vi pacientes aguardarem em pronto-socorro, em observação, agitados, receberem várias aplicações de aldol decanoato. Isso é absurdo. Absurdo, mas ocorre. Ocorre. Então aprendam. Bom, vamos agora ensinar um pouquinho como usa, né? Acho que é fundamental, assim. Faça as honras, meu amigo. Muito obrigado, meu caro. Bom, aldol decanoato, pessoal, é uma medicação que, assim, o meio dela é um meio que ele é oleoso, né? Então, você vai aplicar, é importante ali que não passe de 3 ml, né? Então, às vezes isso não é possível, mas que não passe de 3 ml ali por grupo muscular. Então, tem que fazer a aplicação, às vezes, quando a dose está alta, distribuir em vários grupos. Mas, enfim, primeira consideração usou aldol via oral por no mínimo um mês. Você vai fazer depois a conversão dessa dose. Então, por exemplo, a conversão ela é feita da dose oral e quando você converte para o haloperidol decanoato, vai ser essa dose multiplicada por 10 a 20 vezes. Só que tem um pequeno detalhe. No primeiro mês, é legal que você multiplique por 20. Porque justamente nesse mês você vai ter que atingir uma concentração ideal, ou então pelo menos estável, da medicação no sangue da pessoa. Então você vai pegar a dose, multiplicar por 20 e dividir essa tomada em 2. Uma com 14 dias e depois outra com 28 dias. E depois disso você vai ficar fazendo uma aplicação a cada 28 dias, mais ou menos na dose de manutenção. Quando você bota a medicação de depósito, ele demora um pouquinho para atingir esse estado que a gente chama de steady state, que é esse estado mesmo de concentração ali no plasma, que vai ficar estável. Demora geralmente uns 10 a 14 dias. Nesse período, a pessoa continua usando o aldol via oral. Depois disso, você pode começar a desmamar. Ou seja, a ideia aqui é você trocar o aldol via oral para o aldol intramuscular de depósito. E aí a gente vai ficar fazendo depois as reaplicações. A gente tem até uma regra prática de conversão, que é, por exemplo, uma ampola de aldol decanoato corresponde a mais ou menos 2,5 miligramas de aldol via oral. Entre 2,5 a 5 miligramas, tá? É justamente essa conversão de 10 para 20. E assim, pessoal, isso é muito importante vocês saberem disso. É geralmente dessa forma que a gente faz a condução. Isso a gente vai explicar bem mais detalhado nas aulas seguintes. E assim, é fundamental saber o uso desse dispositivo que é
crucial. Perfeito. E uma última recomendação, sempre que fizerem o aldol decanoato, anota no prontuário. Anota no prontuário a data que você fez a última aplicação. É fundamental isso, eu acho fundamental mesmo, assim, porque justamente para quem pegar ali o paciente, ou para você não confundir e saber que você vai ficar reaplicando a cada 28 dias. Perfeito, ótima estratégia para quem de fato não tem uma adesão ao tratamento. É importante falar que no Brasil a gente nem tem essa prática tão comum de utilizar nos tratamentos uma medicação de depósito. Na Europa eles costumam, nos Estados Unidos eles costumam utilizar muito mais, porque sim. eles veem que às vezes o resultado é até melhor de um paciente que depois de um tempo começa a utilizar uma medicação de depósito. Então assim, é um trunfo, você tem que saber de usar. Na UBS muitas vezes é o que você vai ter disponível. Olha, eu acho que a gente conseguiu destrinchar muito bem esse quadro, um quadro top, rico, psicopatologicamente falando. A gente passou pela discussão de psicose, de esquizofrenia, de como é que a gente estratifica esse tratamento. A gente falou sobre o haloperidol, uma medicação muito comum de uso na prática, muito comum de uso em todos os cenários. Pronto-socorro, enfermaria, fases agudas, fase manutenção. Não somente na esquizofrenia, podemos utilizar no paciente mania, num delírio 1, numa dose baixa. Então é uma medicação muito versátil, que não tenha dúvidas. Na sua prática você vai ter que lançar mão algum dia e você tem que saber usar. Perfeito, perfeito. Acho que é um caso paradigmático, mas a gente discutiu muito bem. Conseguiu fazer ali um resumo e assim, pessoal, essas armas aqui que a gente está dando para vocês, elas são fundamentais. Você pode implementar elas no seu dia a dia e é justamente isso que a gente queira, que você aqui monte pelo menos a base de um manejo inicial, que é o que a gente aprendeu aqui nessa aula de hoje. Bom, eu estou muito satisfeito, achei sensacional, você trouxe um caso belíssimo aqui para a gente, João. E assim, a gente vai dar continuidade com a aula de amanhã, que a gente vai abordar um pouco depressão, acho que é um assunto assim, fundamental, e partindo de uma situação muito crítica, que é uma tentativa de suicídio. Então a gente vai aprender um pouquinho o manejo dela. Hoje espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã, estou aqui me despedindo, um grande abraço, tá top, e é isso. Concordo. Bom, o intuito do Psiquiatria Prática e desse evento, que é o manejo inicial, é que você construa uma base sólida e uma base de segurança para dar seus primeiros passos junto às condutas na psiquiatria. São condutas da psiquiatria, mas que não se engane, você como outro especialista ou você como médico generalista vai com certeza deparar na sua frente. Foi um caso muito interessante, amanhã a gente vem com situação crítica em relação à depressão, também vai ser uma aula muito boa e eu tô animado. Tô animadaço. E é isso, meu caro João. Um grande abraço, a gente se despede por aqui e até amanhã. Até amanhã. Boa noite.